Atenção! O programa que você irá assistir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Demais TV, uma TV séria, feita pra você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Demais TV com o programa Momentos. Hoje, com a presença do professor Dr. Ivan, que vai dar as melhores dicas da higiene bucal a todos os internautas. O nosso programa tem o apoio cultural e da Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem, Priscila? Obrigado mais uma vez pelo honroso convite. Você sabe que você teve muito sucesso, tiveram perguntas. Ah, que bom. O pessoal queria saber sobre a diabetes, coração, sim, uma série de perguntas. De perguntas. Realmente o pessoal tem muita dúvida, principalmente em relação ao tratamento odontológico, né? E a gente vai tentar elucidar algumas dúvidas hoje. Então, gostaríamos de saber quais são os cuidados que devemos ter com pacientes cardíacos, hipertenso, o paciente renais crônicos. Vamos começar com o paciente cardiopata. Na verdade, o paciente cardiopata, o grande problema do cardiopata, nós estamos falando em relação ao tratamento odontológico, tá? É que, geralmente, tem muito paciente cardiopata que não sabe que é cardiopata. Esse é o primeiro obstáculo, esse é o primeiro problema, principalmente quando eles vão ao dentista, né? Então, o cardiopata ele tem alguns sinais, sintomas característicos. Primeiro é falta de ar. Geralmente o cardiopata levanta à noite para respirar, fica sentado ele respira melhor. A gente chama isso de espinéia, né? O cardiopata costuma ter muito edema de membro inferior, a perna fica inchada, muitas vezes aqui as jugulares são visíveis, proeminentes, né? O tórax, assim, o indivíduo não é nenhum atleta, mas tem um tórax avantajado. Muitas vezes ele tem uma barriga bem pronunciada, a gente chama isso de ascite, né? E ele tem também, às vezes, uma quantidade de líquido muito grande, um edema muito grande, um inchaço muito grande pelo corpo. Isso chama anasarca. E o que acontece? Com licença um pouquinho. Quando as pernas incham... Não necessariamente. Eu estou falando assim, de uma forma geral, né? Por exemplo, o indivíduo pode ter perna inchada e não ser cardiopata. O indivíduo pode ter tórax avantajado e não ser cardiopata, né? Eu estou falando assim, de uma forma geral... Se o indivíduo chegar e falar, olha, eu sinto falta de ar, tenho perna inchada, você percebe que a jugular dele muitas vezes é pronunciada, então você pode imaginar que ele possa ser cardiopata. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa vai no consultório, volta a frisar, nós estamos falando em relação ao consultório, ao tratamento odontológico, e ele mesmo não sabe que tem a cardiopatia. Né? Então, esse é um grande problema, muitas vezes, que acontece dentro da odontologia. E esse é o grande, acredito assim, que seja o grande buraco mesmo do problema, sabe? Por quê? Porque a pessoa vai, o indivíduo não faz esse diagnóstico, vamos dizer assim, trata esse indivíduo de uma forma como se ele não fosse cardiopata, e aí você resulta num problema iatrogênico, ou seja, um problema causado pelo profissional. E isso acontece não só com cardiopatia, mas com várias outras situações onde o profissional dentista não chega a determinar ou fazer um diagnóstico, ou pelo menos imaginar que esse indivíduo possa ter algum tipo de problema. E quais os cuidados que deveríamos ter? Então, na verdade, o que se diz muito é em relação ao anestésico, né? Então, muita gente fala, olha, a gente não pode fazer anestesia que tem vasoconstritor, tem que fazer uma anestesia sem adrenalina, né? Isso é verdade, mas o mais importante de tudo não é só essa questão do vasoconstritor. A questão maior é saber como é que está a pressão arterial dele. Saber como está o pulso, como está a frequência. A primeira coisa, então, é a pressão. A pressão, como está a frequência cardíaca. Saber que tipo de medicamento esse indivíduo toma, se ele realmente está tomando o remédio de uma forma correta, ou ele toma um dia e esquece o outro. Né? É o que acontece a maioria. Que acontece muito, principalmente com paciente hipertenso, porque o hipertenso, ele já, minha pressão está boa hoje, então eu não tomo. Aí, de repente, ele tem um pico de pressão. É onde pode acontecer. Isso aqui pode acontecer. Então, em relação à cardiopatia, a gente tem que saber, primeiro, os sinais e sintomas, saber horário de atendimento, tá?
o cardiopata, a gente não deve atender no período da manhã. Por quê? Preferencialmente no período da tarde. Porque de manhã, Dercila, acontece, não é regra, tá? Medicina, de uma forma geral, não tem regra. Não é 1 mais 1 é 2, como engenharia. Mas se a gente for, por exemplo, no Instituto do Coração, em qualquer hospital assim que mostre isso, que tem casos, por exemplo, o INCOR, né, que atende uma quantidade enorme de pacientes, a maioria das situações, por exemplo, de infarto e de parada cardíaca é de manhã. É de manhã? É de manhã. Das 6 da manhã ao meio-dia. E por quê? Porque de manhã tem muita plaqueta agregada. Plaqueta plaqueta é o seguinte, é um glóbulo branco, é o que faz a coagulação dentro do vaso sanguíneo. Você tem um vaso sanguíneo, então se você tiver, por exemplo, você bate, o que coagula dentro é plaqueta. Se você corta o vaso, o sangue sai, o que coagula fora é tromboplastina, que é uma outra substância. Então, o que acontece? De manhã, tem muita plaqueta agregada. E como elas ficam muito grudadinhas, das 6 da manhã ao meio-dia, elas vão se diluindo. Então, o que acontece? Quando o sangue passa, encontra essa barreira de plaqueta, como se fosse um coágulo mesmo, entendeu? E ela não leva o oxigênio, porque, na verdade, qual é a função do sangue básica? Levar oxigênio e trazer dióxido de carbono. Então, como ela não leva oxigênio para a célula morre. O infarto, por exemplo, o que é? Isquemia, falta de oxigênio no coração, no músculo cardíaco. Se a pessoa toma o remédio, ela evita não, esse... o tomar remédio não significa dizer que ele não vai ter, por exemplo, um infarto. Entendeu? Eu posso muito bem tomar um remédio para o coração, tomar um remédio para a pressão, e, de repente, ter um pico de pressão, ter um AVC. Tá certo? É bom que se esclareça que AVC é diferente de infarto. Acidente vascular cerebral, você tem geralmente derivado de problema de pressão alta, vai? É o que mais comum, vai? Entendeu? Pressão alta. Então, a pressão sobe demais, de repente você tem um rompimento do vaso, você tem um acidente vascular cerebral hemorrágico. Por isso que é importante saber, você vai fazer um atendimento, saber como é que está a pressão do indivíduo, saber que ele tem que ser atendido num horário próprio. E qual o melhor horário? À tarde. Tanto para o cardiopata, como para o indivíduo idoso, como para o indivíduo hipertenso. Então, mas qual é a função do remédio? Não, o remédio não é que ele vai ponderar, evidentemente, né? Não é porque ele toma um remédio para cardiopatia que ele não vai ter um infarto. É lógico que evita até a página 10, vamos dizer assim, né? Não é que ele pode tomar o remédio, mas ele fuma pra caramba, ele bebe, ele não faz exercício, ele não anda, ele tem um colesterol alto, ele tem triglicérides, enfim. Então, não é só o fato de tomar o remédio. Né? Por exemplo, tem gente que tem problema de pressão alta e acha que porque toma um remédio ele não vai ter AVC. Não é verdade. Eu pensava assim, que o remédio iria lógico que evita, mas ele pondera, mas não é que o indivíduo ele tem pressão alta, mas ele bebe pra caramba, fuma, não faz exercício físico, é sedentário, sabe? Come muita gordura, tem um triglicérides alterado, tem um colesterol... sabe, tem obesidade, então, né? Agora, lógico, se você pega um paciente desse para atender num consultório e você sabe que ele não tomou o remédio, é lógico que a chance de ele ter, principalmente um acidente vascular, é muito alta. Sem o remédio. Sem dúvida. Certo. E com os idosos, quais os cuidados que a gente tem? Então, o idoso, na verdade, é um paciente que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o idoso é um paciente totalmente diferente do adulto, viu? Idoso, por exemplo, desidrata muito, tá? É até bom que o pessoal fique sabendo que é importante pedir as pessoas que têm seus pais, que têm avós, né? Sempre manda tomar muita água. Por quê? Porque idoso esquece muitas vezes de tomar água. E aí o que acontece? Ele desidrata. Quando uma pessoa fica desidratada, por exemplo, vamos imaginar, ele está desidratado. Primeiro que para tratar um paciente desidratado no consultório é complicado, por exemplo, para fazer prótese, tá, né? Porque não tem salivação normal, enfim, né? Mas não é nem esse o mais importante, é quando ele tem que você, por exemplo, pegar uma veia. Então, se ele chega num pronto-socorro, por exemplo, o indivíduo precisa pegar uma veia, às vezes não acha a veia. Porque está completamente desidratado, entendeu? Então, às vezes, eles pegam veia aqui, que é muito triste. Então, é importante, é um alerta que a gente faz.
Pessoas que têm pais, avós, enfim, uma certa idade, tem que mandar tomar muito líquido, muita água, principalmente, para evitar a desidratação. Além do mais, o idoso ele tem muita propensão a ter uma coisa chamada hipotensão postural. Então, o que acontece? Existe um equilíbrio no organismo chamado pressoreceptor, que é um equilíbrio que equilibra a pressão arterial do indivíduo. Só que o idoso não tem esse pressoreceptor como no adulto. Então, por exemplo, quando ele vai num consultório, tem gente que, por exemplo, ele deita na cadeira, né? Então, quando ele não pode deitar direto na cadeira, ele tem que sentar para depois deitar. E quando levanta, senta, depois levanta. Por quê? Eu mesmo já vim em pronto-socorro, trabalhei muito em pronto-socorro, trabalho ainda, e a gente vê, às vezes, a pessoa está na maca e pede, às vezes, para fazer xixi, enfim, e ele levanta, coitado, e às vezes, ele levantar, ele cai de boca. Porque dá tontura. Porque dá hipotensão postural. A hipotensão é queda da pressão. Bom, ele levantou, a pressão vai lá embaixo, despenca. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, num consultório, nós estamos falando em relação ao consultório odontológico. Senta primeiro, depois deita. Quando acaba o atendimento, senta, depois levanta devagar. Sempre movimentos leves. Outra coisa que é importante, por exemplo, isso não é só com cardiopata. Por exemplo, pessoa que tem, já que eu falei nesse assunto, essa coisa de tontura, que é muito comum também, né? Outro dia, dando um curso, a pessoa falou, poxa, a pessoa estava lá e começou a ficar tonta, as coisas rodando. Porque, por exemplo, tontura é uma coisa, vertigem é outra. Então, por exemplo, é bom esclarecer. Tem gente que fala assim, olha, eu estou tonto. Então, tonto, mas a coisa roda? Não roda. Então, quando roda, é vertigem. Agora, a pessoa está só tonta, mas não roda nada, porque vertigem é quando parece que a coisa está rodando. Aqui está rodando, está rodando, está rodando. É uma sensação horrível. Mas quando roda assim, não é labirintite? Labirintite, então. Geralmente, quem tem vertigem é porque já tem história de labirintite. Entendeu? Então, a pessoa que, por exemplo, chega no consultório e falar para você, tem labirintite? Opa, você já tem que prestar atenção que ele pode ter vertigem. Então, a pessoa que tem vertigem, ela não pode ficar olhando fixo ali, assim, entendeu? Por exemplo, se ele ficar sentado aqui e ficar olhando ali fixo, ele pode ter vertigem. E, ao mesmo tempo, ele não pode fazer isso rápido, movimento rápido com a cabeça. Isso também dá vertigem. Entendeu? Tem remédio para vertigem? Tem, que é o Dramin, né? Agora, é evidente, se você quer evitar a vertigem, é não deixar o indivíduo ficar olhando um ponto fixo, tá? Então, é bom que se fala. Agora, por que eu contei da vertigem? Porque idoso também tem muita chance de desenvolver vertigem e tontura. Às vezes também não é cera no ouvido? Também pode ser, também pode ser. Às vezes a cera no ouvido pode desenvolver tontura também. Entendeu? Porque fecha, obstrui, né? A cóclea ali, então realmente pode dar tontura também, mas que não chega a ser vertigem. Certo. Tá? Aí procura-se um otorrino para tirar a cera. Né? Certo. E criança tem pressão arterial? Não, geralmente a criança ela tem também, mas é mais difícil, viu? Assim, você ter problema com criança. Quando você fala criança, tem que determinar que criança o quê? Abaixo de 30 quilos, né? Ou acima de 30 quilos. Então, aí já é considerado adulto, entendeu? Por exemplo, em relação à emergência, a gente acha que criança é abaixo de 12 anos. Entendeu? Quando a gente fala em emergência médica, por exemplo, massagem cardíaca em adulto, é acima de 12 é adulto, abaixo de 12 é criança. Sim, abaixo de criança, até quanto poderia dar a pressão? Não, geralmente é uma pressão um pouco mais baixa, né? Por exemplo, se você considerar 12 por 8, às vezes é 9, às vezes tem 10, às vezes tem 10, e 11. Se for mais? Aí já tem que ver, né? Uma pressão cuidados, né? Com certeza. E não só com criança, com todo mundo, né? Exato. E o paciente, assim, epilético? O epilético, na verdade, é o seguinte. O grande problema do epilético é o seguinte. Porque, na verdade, epilepsia é uma coisa assim. O indivíduo só é considerado epilético quando ele tem duas convulsões no prazo assim no mesmo dia, vamos dizer. Então, ele tem uma convulsão agora, daqui a pouco ele tem outra convulsão, ou à tarde tem outra. Agora, se tiver uma só, às vezes não é epilético. Tá? Meu filho mesmo, era pequenininho, teve uma convulsão. Porque ele teve uma febre alta e a febre originou numa convulsão. Tá certo? Depois, graças a Deus, nunca mais ele teve. Então, é bom que se esclareça. O fato de ter, por exemplo, febre alta e desenvolver convulsão é uma coisa.
É diferente de indivíduo que tem, por exemplo, uma convulsão agora, de repente, mais tarde, tem outra convulsão. Aí, geralmente, ele é considerado epilético. É uma coisa mais seguida. É mais seguida, entendeu? Se ele tiver uma só, não é considerado epilético. Tá? Por exemplo, meu filho, vou voltar a frisar, era pequenininho, teve febre alta, teve convulsão. Depois, nunca mais teve. Agora, indivíduo que tem convulsão, que toma remédio, entendeu, anticonvulsivo, esse indivíduo, quando vai no consultório odontológico, a gente tem que tomar um cuidado básico com várias coisas. Primeiro, indivíduo que tem convulsão, a gente não pode mandar ele tomar Tilenol, que é um remédio que geralmente o pessoal toma, mas não pode, porque não combina Tilenol com anticonvulsivante. E também não pode, às vezes é até bom, porque pode ser que tenha algum profissional ouvindo também, ele fica sabendo. Não pode também dar lidocaína para ele, que é um anestésico muito usado, todo mundo gosta de lidocaína e acha que lidocaína resolve tudo. Não pode. Assim como lidocaína, você não pode dar para quem tem arritmia. Tem muita gente que chega no consultório e tem arritmia. Vou dar lidocaína. Não pode dar lidocaína. Tá? Quando vai atender indivíduo que tem convulsão, primeira coisa, tem que atender o indivíduo com a cadeira baixa. Você nunca pode atender indivíduo que tem convulsão de pé. A cadeira tem que ficar bem baixinha. Por quê? Entendeu? Por quê? Ele toma o remédio, mas mesmo tomando o remédio, ele pode convulsionar. É por isso que a instrução, nesse sentido, é tão importante, porque a gente sempre fala, emergência, às vezes não precisa acontecer duas, é uma só. Então, a gente sabe de casos aí, em cursos aí que a gente dá, por exemplo, Brasil afora, isso já há mais de 10 anos que eu faço, e tem lugares, por exemplo, que o pessoal fala, não vou fazer curso porque nunca vai acontecer, pá, e acha que está tudo certo. E aconteceu numa cidade interior, por sinal, a cidade onde eu nasci, não vou falar porque senão a pessoa vai descobrir, o indivíduo foi atender um paciente, foi atender de pé, o indivíduo, você tomou remédio? Tomei, ficou sossegado. Foi fazer uma cirurgia na boca do indivíduo e o indivíduo convulsionou. E aí o que aconteceu? Ele levou um susto, o indivíduo caiu, bateu a cabeça. Tem risco de morte? Tem risco, esse indivíduo teve trauma craniano. Nossa. Tá? Filho, inclusive, de um indivíduo muito rico lá da cidade e tal, deu um problema muito sério para ele. Então, o que acontece? A gente tem que evitar, porque, infelizmente, quando a gente fala em emergência é uma coisa que, às vezes, é uma só, entendeu, Darcila? É por isso que tem que tomar muito cuidado. Você vai atender indivíduo que é cardiopata, tem que ser no horário certo, com o remédio certo, com a anestesia certa, sabendo como está a pressão arterial, como está a frequência cardíaca. Você vai atender indivíduo que convulsiona, tem que saber que tem que atender sentado, a cadeira tem que ser baixinha. Você não pode, por exemplo, de uma forma inadvertida, deixar o foco de luz nos olhos dele. Às vezes você esquece todos esses cuidados. Todos esses cuidados. Porque, às vezes, o que acontece? Você tem convulsão? Tem. Aí você esquece. Aí vai lá fora, volta, e está lá o foco, assim, ó, como eu aqui, olhando ali. Eu não tenho convulsão, senão eu poderia convulsionar aqui, tá vendo? Eu fico olhando ali, ó. Entendeu? Se ficar, sabe assim, deixa o foco sem perceber, fica ali. De repente, você vai ver o indivíduo convulsionando. Entendeu? O foco tem que tirar dos olhos, porque se ficar o foco direto nos olhos, ele tem tendência a convulsionar também. Mas qual é o efeito que tem a luz? Não é o efeito, não é todo mundo, entendeu? São indivíduos fotossensíveis. Sim. Então, o indivíduo que tem propensão a convulsionar e ele é fotossensível, ele só vai descobrir nesse momento, quando ele convulsiona. Entendeu? Uhum. Por quê? Porque ficou com o foco ali de luz. E o epilético, como que é tratado? O tratamento com Não, o tratamento do epilético é normal, não há problema nenhum. Você pode dar injeção com adrenalina. Não tem horário, nada? Não, em relação a isso, não. Mas, cuidados. Primeiro, cadeira tem que ser baixa, cadeira odontológica baixa. O mocho, onde senta o dentista, tem que ser baixinho. Ele tem que atender sentado. Não pode deixar o foco de luz nos olhos. Uhum. Tá? Não pode anestesiar com lidocaína. Não pode dar Tilenol. Certo? E tem uma outra coisa também que... O Tilenol é... Tilenol, analgésico. Sim, analgésico. Por que não pode? Porque o Tilenol, ele interfere com a medicação que eles tomam. Entende? Tá. Então, se você, por exemplo, eles tomam anticonvulsivo. Anticonvulsivo com Tilenol não combina. Entendeu? Só por Onde isso. pode dar o choque? Pode dar um problema. Não digo um choque. Choque é outra coisa. Ele pode dar um outro tipo de problema. Choque já é uma outra situação que a gente pode falar também, talvez um outro programa, mas não é isso. Certo. Ele pode ter uma reação, uma reação adversa, problema, mas não chega a ser um choque. Agora, o idoso, assim, o tratamento que ele faz,
os cuidados que a gente tem que ter com o idoso. Então, o idoso, na verdade... Até que idade que o idoso também a pode gente, estar fazendo a gente tratamento? considera o idoso a partir de uns 70 anos, a gente está considerando como idoso, tá? O problema do idoso, de uma forma geral, é que o idoso, quando você vai atender uma pessoa que tem mais idade, às vezes ele nem lembra os remédios que ele toma, às vezes nem sabe qual é o remédio que ele toma. Então, a primeira coisa que tem que pedir é para que a pessoa, o cuidador, a pessoa que está acompanhando o idoso, e você nunca deve atender idoso sozinho. Por quê? Entendeu? Por quê? Porque tem que vir acompanhado do filho, da esposa, enfim, né? Trazer a medicação que ele toma. Lógico, se é um idoso, estou falando de um idoso assim, que tem um comprometimento patológico, que tem alguma doença, enfim, né? E geralmente tem, quer dizer, não é muito difícil você pegar um idoso que não tem nada. Seria bom, mas não é, entendeu? O envelhecimento... Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa, uma pressão arterial elevada, uma hipotensão, entende? Então, o idoso sempre tem algum distúrbio, leve ou não leve, né? E, às vezes, ele toma muito remédio. Ele toma um remédio para o rim, toma um para o estômago, toma um para não sei o quê, entendeu? Para pressão. Então, é bom que traga a medicação que ele toma para ver quais são os remédios que ele está tomando e para quê. Porque, às vezes, ele mesmo não sabe falar o que é. Ele toma um remédio e não sabe nem para quê. Entendeu? E aí você vai atender, esquece de algum detalle e acaba desenvolvendo problema. Aí está uma dica para os seus pais, pessoas com idade, quando vai ao dentista, sempre levar os medicamentos que eles estão tomando. Para o dentista também ter, né, o conhecimento e para medicar também, né? Agora, os pacientes com renais crônicos. O paciente renal, quer dizer, por exemplo, pode cair nessa do idoso também, né? Quer dizer, o cara não precisa ser idoso, o indivíduo não precisa ser idoso para ter problema de rim. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, às vezes é melhor ter um bom rim do que ter dois funcionando mal. Não diga. Então, tem uma coisa chamada percentual de função renal. Então, se chegar um indivíduo e falar assim, olha, muitas vezes acontece, isso a gente ouve muito em curso, o indivíduo vai no consultório e fala assim, olha, eu só tenho um rim. Aí o dentista fala, não vou te atender. É uma grande bobagem. Pode atender na boa, não tem problema nenhum. Só que tem que lembrar que às vezes é melhor o indivíduo ter um bom rim do que ter dois que não funcionam. Ou funcionam mal, entendeu? Por isso tem uma coisa chamada percentual de função renal. Então, se a percentual da função renal é boa, não tem problema nenhum. Agora, o que tem que tomar muito cuidado não é a questão se tem um rim ou dois. O que tem que tomar cuidado é quando vai medicar o paciente que tem problema de rim. Então, por exemplo, se você vai dar um anti-inflamatório para quem tem problema de rim, você tem que pensar muito qual anti-inflamatório dá. Você não pode, por exemplo, falar assim, vou dar um cataflã para o indivíduo que tem problema de rim. Geralmente as pessoas se medicam por conta própria, né? Esse é o que é o grande problema. Né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma medicação anti-inflamatória, por exemplo, que tem problema de rim, por exemplo, um anti-inflamatório bom para eles, meloxicam, é um anti-inflamatório bom. Tá? O antibiótico menos malzinho é o Keflex, cefalexina. Tá? Mas não significa dizer que não existam outros. Agora, esses você pode dar com mais segurança, entendeu? E nunca medicar, por exemplo, durante muito tempo, principalmente com anti-inflamatório. Esse é um problema que a gente tem que frisar bastante. Por quê? Às vezes a pessoa vai, atende, dá o anti-inflamatório e detona, literalmente, o rim do indivíduo. Porque fica muito tempo tomando antibiótico. Fica tomando muito tempo anti-inflamatório e o anti-inflamatório acaba ocasionando um problema no rins do indivíduo. Então, gente, está aí as dicas do Dr. Ivan, o nosso professor que está na Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil, na rua Dr. Eduardo Martinelli, telefone 5082-5035 ou 41. Estamos à sua disposição. Agora, vamos para o comercial? Agradeço, doutor Ivan, pela sua presença, pela colaboração, e as pessoas que queiram fazer alguma pergunta e conversar com o doutor Ivan, estamos inteiramente à disposição. Isso. Eu vou dar também o e-mail. Posso dar o meu e-mail para eles? Pode. Olha, meu e-mail é PROFIVANHAI
DAMUS. Ivan, professor Ivan Idamos, @hotmail.com, tá certo? E quer mandar também para o e-mail da FM, também pode, né? Sim, Depois pode. você vai. Eu vou dar. Tá. E qualquer coisa, qualquer dúvida também, meu telefone é 011 9823 5759. Estamos às ordens aí para qualquer esclarecimento. E quero agradecer mais uma vez e parabenizar a Dercila por todos esses anos aí na presidência da AFEME, que é uma associação que não deixa margem a dúvida nenhuma, né? Pela Graças quantidade, a Deus, principalmente pela quantidade de anos. Ninguém fica 43 anos na presidência de uma associação, né? Se não for com muita qualidade, muita benevolência e com muito amor, muita luta, muito amor ao próximo e muita fé em Deus, né? Que não faz mal para ninguém, tá bom? Muito obrigado por tudo, um grande abraço para todos. Obrigado. Muito obrigado, vamos ao comercial.